Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E 6 partidas encerraram nesta quarta-feira a quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Rodada aí que teve jogos importantes, mudança de liderança, times vencendo pela primeira vez e um novo lanterna. Então nesse vídeo aqui eu vou passar um resumo do que foram os jogos desta quarta-feira e, na medida do possível, aqui do lado ou aqui do lado, tá colocando aí para vocês as imagens dos gols. E também vou depois falar sobre como é que ficou a classificação atualizada e os jogos da sexta rodada. Sexta rodada que não vai demorar para começar não, vai começar já nesta sexta-feira, combinado? Bom, então vamos falar do primeiro jogo da noite aí, o jogo que abriu a rodada e foi aí o resultado mais surpreendente, né? O Ituano, que não havia vencido ninguém até agora, 4 derrotas em 4 jogos, venceu o Sport pelo placar de 1-0. O jogo que aconteceu lá no estádio Novelli Júnior, em Itu. O único gol da partida foi marcado aos 23 minutos do segundo tempo e foi um golaço ali do Vinícius Paiva, né? Ele recebeu ali na esquerda, ali na entrada da área, bateu colocado no ângulo, um gol aí para tirar a zica aí da equipe dirigida pelo técnico Alberto Valentim, né? Então essa foi a primeira vitória do Ituano e também a primeira derrota do Sport. O Sport, que até então era o único time da Série B com 100% de aproveitamento, sofre aí a sua primeira derrota e perde a primeira posição. O Leão soma os mesmos 12 pontos que o Santos, porém o Santos, né, leva vantagem no saldo de gols. Tem um gol a mais de saldo que a equipe do Sport. Né? E o Ituano ele deixa a lanterna. O Ituano agora é o 19º colocado com 3 pontos, só fica um pontinho atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Brusque, né? A lanterna agora é do Paysandu. Então, portanto, aí, Ituano vencendo a primeira no campeonato, Sport perdendo a primeira. Na próxima rodada, o Ituano visita o Mirassol, enquanto que o Sport vai jogar na Arena Pernambuco contra a equipe do Avaí. Bom, aí ainda na faixa das 19 horas, né? Esse jogo Ituano Sport foi às 19 horas. E aí tivemos outros dois jogos às 19 horas e quem aí foi assistir pelo GOT se deu mal, né? Os dois jogos terminaram 0-0. O primeiro deles foi América e Mirassol. Essa partida aconteceu no estádio Independência, né? O América teve as melhores chances, né? O Fabinho acertou uma bola na trave, o Muralha fez ali algumas boas defesas impedindo, né, o América de abrir o placar. E o jogo ficou nisso, né? E o jogo foi tão xoxo que os melhores momentos lá do Globo Esporte no portal não passou de 2 minutos, né? Em 2 minutinhos ali eles resumiram o que foi o jogo ali, os melhores momentos. Com esse resultado, o América segue fora do G4. O América, ele é o quinto colocado com 9 pontos, né? Perdeu a chance ali de ter assumido a terceira colocação. Enquanto que a equipe do Mirassol vai garimpando aí seus pontinhos, né? O Mirassol que não perde desde a estreia, tá ali na nona colocação com 8 pontos, né? O Mirassol tá fazendo uma campanha aí de quem tá pensando na permanência, né? Uma campanha segura. Próximos jogos dessas galeras, né? O Mirassol, como eu falei, recebe o Ituano no domingo, 16 horas, enquanto que a equipe do América, o América só vai jogar na segunda-feira em Campinas contra o Guarani, né? Então esses aqui são os próximos jogos de Mirassol e América. E o outro 0-0, né, foi Brusque e Operário. Essa partida aconteceu lá em Itajaí, no estádio Hercílio Luz, né? O estádio do Brusque está passando por reformas, então o Brusque está mandando jogos da Série B em Itajaí. E os times não saíram do 0-0, né? Inclusive o Operário, ele teve um gol anulado no segundo tempo, né? Um gol polêmico, né? Porque foi ali uma jogada em que a bola bateu no travessão, daí teve o rebote. Aí o Operário marcou o gol, só que a arbitragem acabou ali pegando uma falta no meio da jogada ali, em cima do jogador do Brusque, e anulou o que seria aí o primeiro gol da partida. E já nos acréscimos, o Brusque também teve um gol anulado, né? Mas foi um gol anulado por impedimento. E aí, né, como diz aí o saudoso Silvio Luiz, né, que nos deixou nesta quinta-feira, ninguém foi de ninguém, o jogo terminou 0-0. E aí, como é que fica a situação das equipes na tabela? O Brusque tá com a corda no pescoço. O Brusque é o 16º colocado com 4 pontos, né? Estava até entrando na zona de rebaixamento, mas se não fosse o gol de empate do Goiás contra o Paysandu, ele estaria na zona de rebaixamento. Então ele soma 4 pontos, está em 16º. E a equipe do Operário, o Fantasma é mais um aí que perdeu a chance de entrar no G4, né? O Fantasma, ele é o 7º colocado com 8 pontos. E quem se deu super bem aí com essa rodada de empates
foi o Vila Nova, né? O Vila Nova que na terça-feira havia assumido a quarta colocação. Eu até comentei que dificilmente ele ia permanecer, né? Ele ia terminar a rodada nessa quarta colocação, porque adversários que estavam próximos dele iam ainda entrar em campo na quarta-feira. Porém, a rodada foi às mil maravilhas pro Tigre, né? Pro Vila Nova. E o Vila Nova conseguiu se manter na quarta colocação, não foi ultrapassado por ninguém. Próximos jogos dessa turma. O Brusque vai jogar contra o Santos, né, na Vila Belmiro. Confronto inédito, né? Se eu não estou enganado, acho que Santos e Brusque nunca se enfrentaram por uma partida oficial. Enquanto que o Fantasma, né, o Operário terá compromisso no domingo no Germano Krieger contra o Ceará, né? Então esses aqui são os próximos jogos dessas equipes. Bom, falando no Santos, né? O Santos foi até Campinas. Ele se reabilitou no campeonato, venceu a Ponte Preta pelo placar de 2-1, gols marcados ali no começo do primeiro tempo, né? Gols de ex-corintianos, né? Que chegaram nessa temporada no Corinthians, né? No Santos, melhor dizendo. Que devem estar fazendo falta no Corinthians, né? Por que não? E o Santos aí conseguiu se reabilitar da derrota que sofreu na rodada passada para o Amazonas, né? O Gil abriu o placar para o Santos aos 16 minutos do primeiro tempo. Gol de cabeça, né? Como não podia deixar de ser. O Juliano ampliou aos 22 minutos pegando um rebote do goleiro. E aí o Sérgio Rafael aos 7 minutos do segundo tempo deu um fio de esperança para o torcedor da Ponte Preta, descontou, mas a reação da Macaca parou por aí. A Ponte Preta aí sofre a sua segunda derrota no campeonato, né? Com o resultado, o Santos reassumiu a primeira colocação, tem os mesmos 12 pontos que o Sport, mas leva vantagem no saldo de gols, enquanto que a Ponte Preta, a Ponte está na 14ª colocação com 5 pontos, né? A Ponte só tem uma vitória no campeonato, né? Tá ali em 14º lugar. Próximos jogos dessas equipes, o Santos, como eu falei há pouco, recebe o Brusque no domingo às 11 da manhã na Vila Belmiro, né? Vai ser um jogo às 11 da manhã. E a equipe da Ponte Preta vai até Chapecó no domingo encarar a Chapecoense na Arena Condá, né? Então esses aqui são os próximos compromissos das equipes. Bom, outro jogo que terminou 2-1 foi Ceará e Amazonas, partida que aconteceu lá na Arena Castelão, em Fortaleza, e o Ceará aos pouquinhos vai aí subindo na tabela. O Ceará que começou mal, né? O Ceará que já vai aí ganhando umas posições na tabela de classificação, né? Já tá em 6º lugar. O Ceará abriu o placar cedo, não quis saber de conversa com o Amazonas. E a 1 minuto e pouquinho ali, após uma cobrança de escanteio, o Ramon Menezes fez de cabeça 1-0. Aí aos 17 do primeiro tempo, o Eric Pulga, também de cabeça, fez 2-0. E aos 16 do segundo tempo, o Diego Torres descontou para a onça pintada, mas a reação parou por aí. Ainda no final do jogo, né, nos acréscimos, houve uma confusão ali, o Igor Bolt discutiu com o Gandula, né? Foi lá dar uma bronca no Gandula. Aí o Saulo Mineiro não gostou, foi tirar satisfação com o Igor Bolt. Houve aquele empurra-empurra, a turma do Deixa Disto chegou lá para apartar a situação. E aí chegou o árbitro e um amarelo para cada um. Só que o Saulo Mineiro já tinha sido advertido anteriormente com cartão amarelo, foi expulso e vai desfalcar o Ceará na próxima partida do time, né? Com esse resultado, a situação tá assim. O Ceará, como eu falei, tá subindo na tabela, já é o 6º colocado com 8 pontos, 1 ponto só atrás do 4º colocado, enquanto que o Amazonas aí se manteve fora da zona de rebaixamento, né? Os resultados da rodada ajudaram e o Amazonas é o 15º colocado com 4 pontos. Próximos jogos dessa turma. O Ceará, como eu falei, joga domingo fora de casa contra o Operário e o Amazonas, olha, duelo aí da Floresta, por que não? O duelo do Norte, né? O Amazonas vai receber o Paysandu sábado, 5h30 da tarde, lá na Arena da Amazônia. Esse jogo promete, viu? Tá se formando uma rivalidade aí entre essas equipes do Norte, né? Longe de ser uma rivalidade igual Paysandu e Remo. Mas já há uma certa rixa aí entre alguns torcedores dessas duas equipes, né? Então, tá aí o jogo, né? A vitória do Ceará por 2-1 sobre o Amazonas. Segunda vitória consecutiva do Ceará na Série B, né? E para fechar, falando no Paysandu, né? O Paysandu empatou com o Goiás em 1-1 lá na Curuzu e é agora a única equipe que ainda não venceu no campeonato ao lado do Botafogo, né? O Botafogo também não venceu. O Ituano era outra equipe que ainda também não tinha vencido e o Paysandu segue sem vencer no campeonato, né? O Nicolas abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Foi uma lei do ex às avessas, por que não? Porque o Nicolas jogava no Paysandu, foi defender o Goiás, agora tá de volta no Paysandu e marcou o gol aí contra o Goiás aos 19 minutos do primeiro tempo, né?
Aí depois o Edilson foi expulso, né, do Paysandu. O Paysandu ficou com um jogador a menos. O Edilson chegou forte ali num carrinho no meio de campo e acabou recebendo vermelho direto. Aí no segundo tempo, o Rafael Gava, do Goiás, também foi expulso, né? Daí ficou 10-10. E o Goiás, mesmo aí depois dessa expulsão, ainda conseguiu empatar aos 39 minutos do segundo tempo, né? Com o Breno, né? Então, o jogo terminou assim. Paysandu 1, ainda não venceu. Goiás 1, né? Com esse resultado, o Paysandu acabou indo para a lanterna do campeonato, né? Eles somam os mesmos 3 pontos de Guarani e Ituano, só que essas duas equipes paulistas já venceram e o Papão não. E o Goiás perdeu a chance de assumir a liderança, né? O Goiás aí se vencesse iria 13 pontos, ultrapassaria o Sport, mas como ele empatou, ficou na terceira colocação com 11 pontos. Essa é a situação do Esmeraldino. Eu vou aumentar a tela agora para trazer para vocês então a classificação após aí a quinta rodada, né? Lembrando que a Série B não vai parar, tá? A CBF anunciou aí que o Campeonato Brasileiro vai ter uma parada aí de 2 semanas, né? Por causa da situação do Rio Grande do Sul. Mas como a Série B não tem equipes gaúchas, né? Então não há por que parar. Então a Série B segue aí normalmente, cumprindo seu calendário. Mas a classificação da Série B está assim: Santos líder com 12 pontos e 7 gols de saldo. O Sport também tem 12 pontos e 6 gols de saldo. A terceira colocação é do Goiás com 11 pontos. E o Vila Nova fecha o G4 com 9 pontos e 3 vitórias. Importante aí destacar o número de vitórias. O América Mineiro, que é um dos invictos aí do campeonato junto com o Goiás, é o quinto colocado também com 9 pontos, mas tem apenas 2 vitórias. O Ceará já aparece na sexta colocação com 8 pontos. O Operário também tem 8 pontos, só que tem um gol a menos de saldo. E a Chapecoense também 8 pontos, 1 gol de saldo. E o Mirassol, 8 pontos, 0 gols de saldo. E aí o Coritiba fecha essa primeira metade da tabela com 7 pontos e 0 gols de saldo. Aí na segunda metade da tabela temos o Avaí com 7 pontos e menos 1 gol de saldo, né? O CRB tem 5 pontos, 0 de saldo. Ponte Preta 5 pontos, menos 1 gol de saldo. Aí depois aparece uma galera com 4 pontos. Amazonas, Brusque e Botafogo. O Amazonas tá empatado em tudo, absolutamente tudo com o Brusque, né? Número de vitórias, gols marcados e gols sofridos. Eu acredito aqui que o desempate esteja no número de cartões. O Botafogo também tem 4 pontos, mas não tem vitória, né? Por isso que ele tá atrás dessas duas equipes e ele abre a zona de rebaixamento. E aí, as 3 últimas posições, Guarani, Ituano e Paysandu, né? O Guarani tem um saldo menos pior, vamos dizer assim, né? Tem menos 5 de saldo. O Ituano tem menos 7. E o Paysandu, apesar de ter um saldo de gols maior, né, do que essas duas equipes, está na última colocação porque ainda não venceu. Agora vamos para os jogos da sexta rodada, né? Como eu falei, a sexta rodada começa já nesta sexta-feira com o duelo entre CRB e Vila Nova. Essa partida acontece às 19 horas lá no estádio Rei Pelé. E atenção, torcedor do Vila, hein? O Vila pode aí assumir a liderança. Vai ser difícil assumir a liderança no saldo, né? Porque a diferença pro Santos é de 7 gols, mas o Vila Nova aí pode se vencer, bater a pontuação dos líderes. Também na sexta-feira, o Novo Horizontino recebe o Coritiba. Essa partida vai ser lá no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, às 21h30. Aí no sábado, a rodada segue com o Sport jogando contra o Avaí, às 3h30 da tarde na Arena Pernambuco. Eita, horáriozinho ruim para jogo de sábado, mas enfim. Às 17h30, o Amazonas pega o Paysandu lá na Arena da Amazônia. Às 18 horas de sábado, Goiás e Botafogo, na Serrinha. Aí no domingo, a rodada será aberta com o Santos jogando contra o Brusque às 11 da manhã. Também no domingo, às 16 horas, Mirassol e Ituano. O pessoal que vai transmitir Série B esse final de semana vai se dar bem, né? Porque não tem jogo de Série A. A audiência vai tudo migrar para os jogos da Série B. Então domingo tem Mirassol e Ituano 16 horas. Também tem Chapecoense e Ponte Preta 16 horas. Outro jogo às 16 horas será entre Operário e Ceará. E para fechar a rodada, na segunda-feira, dia 20, duelo verde aí, Guarani e América Mineiro, 21 horas, lá no Brinco de Ouro da Princesa. Então esses aqui são os jogos já da sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like. Se não está inscrito, se inscreva aqui no canal, ó. Estamos aí faltando um pouquinho para bater 9.500. Vamos tentar bater 10 mil ainda nesse mês de maio. Então eu conto com vocês. Lembrando, tá? Se você está vendo esse vídeo até o final, mais tarde sai um vídeo sobre a Série C, sobre a rodada da Série C. E na sexta-feira eu vou fazer um vídeo para falar mais aí sobre a sexta rodada da Série B. E também trazendo para vocês a transmissão ao vivo, a grade de transmissão. Qual jogo vai passar em qual canal, beleza?
Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!